popular. Seu Alto da Barca do Inferno, ensinado em 1517, apresenta, entre outras características, a de pertencer ao teatro religioso alegórico. Tal classificação justifica-se por, letra A, ser um teatro de louvor e litúrgico em que o sagrado é plenamente respeitado. B. Não se identificar com a postura anticlerical, já que considera a igreja uma instituição modelar e virtuosa. C. Apresentar estrutura baseada no maniqueísmo cristão, que divide o mundo entre o bem e o mal, e na correlação entre a recompensa e o castigo. Apresentar temas profanos e sagrados e revelar-se radicalmente contra o catolicismo e instituição religiosa. E aceitar a hipocrisia do clero e criticamente justificá-la em nome da fé cristã. Essa questão é muito boa porque eu vou fazer ela até junto com vocês. Alguém quer falar qual questão que você acha que é? Boa. Alguém mais? Tá, então eu vou começar. Letra A. Ser um teatro de louvor e litúrgico em que o sagrado é plenamente respeitado. Isso aqui poderia ser trovadorismo? Não necessariamente trovadorismo, porque naquela época era cantigas, né? Mas assim, poderia, por quê? Louvor, litúrgico, sagrado, plenamente respeitado. Já não é mais tão respeitado assim, porque agora já começam as ideias antropocêntricas. B. Não se identificar com a postura anticlerical, já que considera a igreja uma instituição modelar e virtuosa. Até aqui, não se identifica com a postura anticlerical? Sim, beleza, porque ainda está em transição. Já que considera uma instituição modelar e virtuosa? Não, porque aqui já começam a ter uma crítica mais racional da instituição igreja, não uma coisa tão cega e bitolada igual era um trovadorismo. C. Apresentar a estrutura baseada no maniqueísmo cristão, que divide o mundo entre o bem e o mal na correlação entre recompensa e castigo. É baseado, exatamente isso. É uma estrutura baseada no maniqueísmo cristão, bem e mal. Ainda se baseia nisso. Por mais que já esteja em transição, ele ainda se baseia nisso. D. Apresentar temas profanos e sagrados e revelar-se radicalmente contra o catolicismo e instituição religiosa. Gente, em transição não tem nada de radical. É uma coisa devagar e lenta. Então, não é radicalmente contra o catolicismo. E aceitar a hipocrisia do clero e criticamente justificá-la em nome da fé cristã. Não, isso já acontecia antigamente, mas nessa época não acontece mais. Então, resposta, letra C. Agora eu vou ler essa questão, porque eu acho que esse texto é muito importante. Gente, o Alto da Barca do Inferno foi uma coisa muito revolucionária, tá? E é uma coisa, assim, que influencia até a literatura brasileira, tá bom? Os autos e as farsas. Então, para responder as questões a seguir, leia o excerto de Alto da Barca do Inferno, do escritor português Gil Vicente. A peça prefigura o destino das almas que chegam a um barco do mar, onde se encontram duas barcas. Uma destinada ao paraíso, comandada pelo anjo, e outra destinada ao inferno, comandada pelo diabo. Vem um frade com uma moça pela mão e ele mesmo, fazendo abaixo, começou a dançar, dizendo: o frade. O diabo: que é isso, padre? Que vai lá? Frade: deu grátis, sou cortesão. Diabo: danças também o tordião? Frade: por que não? Vê como sei. Pois entrai e eu tangerei, e faremos um serão. E essa dama, porventura? Por mim a tenho eu, e sempre a tive de meu. Fizestes bem que é lindura. Não vos punham lá censura no vosso convenção? Tá vendo o frade falando que tinha caso com essa mulher. E aí o diabo perguntando, mas eles não te censuravam isso, não? E eles fazem outro tanto, ou seja, eles fazem até pior do que eu. Que preciosa clausura! Entrai, padre reverendo. Para onde levar, gente? Para aquele fogo ardente que não temestes vivendo. Juro a Deus que não te entendo. E este hábito não me val? Gentil padre mundanal, a Beelzebub vos encomendo. Corpo de Deus consagrado, pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isso. Eu hei de ser condenado? Um padre tão namorado e tão dado à virtude, assim Deus me dê saúde, que estou maravilhado. Não façamos mais detência, embarcai e partiremos. Tomareis um par de rins. Não ficou isso na avença.
pois dada está já a sentença. Por Deus, essa seria ela? Não vai em tal escaravela, minha senhora Florença? Como? Por ser namorado e folgar com uma mulher? Se há um frade de perder com tanto salmo rezado? Ora, estás bem arranjado, mas estás tudo bem servido. Devoto padre e marido, a vez de ser capingado. Alta barca do inferno. O que é a crítica? O padre que estava namorando e ele estava achando que ia ser completamente consagrado depois de morrer, que ele ia para o céu, e não ia ter perigo de ele ir para o inferno. Foi para o inferno. No excerto, o escritor satiriza, sobretudo, a compra do perdão para os pecados cometidos, b. Preocupação do clero com a riqueza material, c. O desmantelamento da hierarquia Jesus. O desmantelamento da hierarquia eclesiástica. D. A concessão do perdão a almas pecadoras. E. O relaxamento do costume do clero. Qual a resposta dessa? Exatamente. Letra E. Não é a compra do perdão, porque ninguém comprou nada. Preocupação da riqueza material. Não é a crítica dessa vez. Ele critica sim, mas não nesse texto. Desmantelamento da hierarquia, também não vai criticar isso. D. A concessão do perdão das almas pecadoras. Ninguém foi perdoado. Relaxamento dos costumes. E agora, por último, eu falei que a aula hoje ia ser curtinha. Quinhentismo. Formação da literatura brasileira. Agora a gente fica assim, agora finalmente a gente chegou no Brasil. Porque isso tudo assim acontecia na Europa. A gente fica com gosto, quero mais querendo saber o que acontece para lá, mas agora é o momento de esquecer. Agora a gente vai tomar por parte do século XIV ao século XV no Brasil. Estava acontecendo aqui simultâneo ao quê? Ao humanismo. Então, assim, formação da cultura. Foi no momento que o primeiro português pisou no solo brasileiro, começa o quinhentismo. A gente tem essa mania e esse costume de esquecer que o Brasil, era o que quer que fosse, antes de ser colonizado. Isso a gente tem que lembrar que as escolas literárias é completamente eurocêntrico. Tudo que acontece da Europa para cá, e nunca do que é de cá para a Europa. Então a gente tem que pensar o seguinte: não podemos esquecer que antes do quinhentismo havia sim pessoas fazendo arte da forma que fosse, fora dos moldes eurocêntricos, mas existia uma arte. É uma questão que o Enem tende a relevar, tá? Então, assim, se tiver alguma questão assim, só houve cultura depois que os portugueses chegaram, mentira, já existia. Mas a gente tem essa visão do descobrimento do país, da Europa para o Brasil, mas o Brasil sempre existiu. É tão antigo quanto a Europa. Deu para entender isso, gente? Sim. Então, esse quinhentismo é a base, assim, é o início. São as primeiras cartas escritas aqui, eram os portugueses que chegaram, essa foto aqui, essa pintura aqui, todo mundo cansado de ver que é a primeira missa rezada no Brasil, entendeu? Então, assim, ela começa, a literatura em si mesma, a literatura brasileira, começa em 1600 com Barroco. Mas, assim, teve a produção escrita antes de começar, que era uma produção não necessariamente literária, não era uma linguagem necessariamente literária. Eram textos informativos, não tinha nenhuma preocupação com a estética, era uma preocupação informativa, que tem caráter descritivo e informativo. Primeiro texto escrito no Brasil, carta de descobrimento, Pedro Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. O que ele escreve nessa carta? Achamos esse país, tinha muita gente pelada, que ficaram assustados quando a gente chegou. E aí a gente está vendo aqui que tem muita coisa, tem umas árvores grandes, tem um monte de bicho, tem um monte de fruta, tem um monte de tanta coisa. E esse pessoal aqui, eu acho que vai ser bom a gente chegar aqui e colonizar. A carta é exatamente isso. Por mais que tenha um caráter informativo, o Pero Vaz estava querendo convencer Dom Manuel a vir ao Brasil para colonizar. Entendeu isso? Então, ela não é necessariamente 100% informativo, um texto que só tem puramente por base informar. Era um texto que tinha também a intenção de convencer Dom Manuel a colonizar o Brasil, porque Pero Vaz considerava o Brasil uma terra fértil. Tá? Além disso, teve a produção religiosa
pelos padres jesuítas, que aí configura o padre José de Anchieta. Eram várias historinhas, musiquinhas, para salvar os índios. Assim, eu coloquei várias aspas porque realmente salvar os índios do paganismo. Então, assim, eles fizeram uma colonização tremenda, tanto de língua quanto de cultura, de religião, de tudo. Usurparam dos indígenas e era o caráter realmente desses escritos pelos padres, era catequizante. E os padres usaram, em compensação, eles organizaram os primeiros dicionários e gramáticas da língua nativas, porque eles tinham a necessidade também de conversar com os nativos para poder colonizar, né? Então, é basicamente isso. Quinhentismo não tem muito o que ficar floreando. É isso e é isso. O trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Quando você vê assim, primeiros escritos considerados pertencentes à literatura brasileira, quinhentismo. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura... Que é isso, Samira? Hoje você tá apressada, mais que eu. Eu acho ótimo isso, muito obrigada. A feição deles de serem pardos, um tanto avermelhados, de bom rosto, bom nariz, bem feitos, andam nus sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Isso aqui é culpa cristã. A vergonha. A parte íntima é uma vergonha, entendeu? Isso é culpa cristã. Pois é, mas aí já vi a carta do Vaticano e logo... Aí, tá vendo? É isso aí. Por isso que a gente tem que ler o comando antes de ler o texto. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido um osso verdadeiro de comprimento de uma mão travessa. Então, não era só um dedo, né? Era uma mão. E da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Então, é uma literatura de informação, de cordel, naturalista, ambientalista ou arte? Vai, André, fala o que você acha. Tá. É de informação. Por que que não é naturalista? Porque naturalista é outra corrente, é outra escola literária que a gente vai ver mais próxima do modernismo, entendeu? Não é... Ó, tira ideia. Tudo bem, tudo bem. Tá, porque o cara tem informativo mesmo, né? Tanto que eu acho que eu coloquei no... Ah, deixa isso pra lá, porque senão eu vou fazer cagada aqui com esses slides. Isso, exatamente. Que era que eu falei, né? Os padres jesuítas e a de formação era do Pedro Vaz, o pessoal que vieram com as embarcações. Tem o nome disso, né? Isso. Boa observação, Samira. Muito obrigada. Tá, essa questão que eu achei não fala de onde é, mas eu gostei, por mais que essas questões de 1, 2, 3, 4, 5 não caiam no Enem, é bom saber porque elas sempre reforçam a matéria. Então tá. Partindo da leitura das 3 citações da carta de Pedro de Camina, a seguir. Ali ficamos um pedaço bebendo e folgando ao longo dela, entre esse arvoredo que é tanto tamanho, tão vasto, de tantas plumagens que homens as não podem contar. Há entre eles muitas palmas, do que colhemos muitos e bons palmitos. Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse a ele, a nós seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm nem entendem nenhuma crença. E, portanto, se os degregados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção da vossa alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, ao qual prazo a nosso Senhor que os traga, porque, certo, essa gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Eles não lavram nem criam, não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outro animal, que
que costumado seja ao viver dos homens, nem comem senão desse inhame que aqui há muito, que é a mandioca, né? E dessa semente de frutos que a terra aqui se lança. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios que não somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. Trata-se de um documento histórico que exalta a terra descoberta mediante o uso de expressões valorativas dos hábitos e costumes de seus habitantes, o que, de um lado, revela surpresa dos portugueses recém-chegados, têm intenção de instigar o rei a dar início à colonização. Ao afirmar que os habitantes da nova terra não têm nenhuma crença, Caminha faz uma avaliação que denota seu desconhecimento sobre a cultura daqueles que habitam a terra descoberta, pois todos os grupos sociais, primitivos ou não, têm suas crenças e mitos. 3. Caminha usa a conversão dos gentios como argumento para atrair a atenção de rei Dom Manuel sobre a terra descoberta, colocando mais uma vez a expansão da fé cristã como bandeira dos conquistadores portugueses. 4. Ao afirmar que os habitantes da terra descoberta não lavram nem criam alimentos que a natureza lhes oferece, Caminha tece uma crítica à inaptidão e inércia daqueles que vivem mal, utilizando por desconhecimento as riquezas naturais da região. 5. As citações revelam que a Carta do Achamento do Brasil tem por objetivo descrever a nova terra de modo a atrair os que estão distantes pela riqueza e beleza do que é possuidor. Vocês querem um tempinho aqui na questão para vocês verem o que vocês acham que é certo? Ou posso passar? É basicamente. Ah, desculpa. Estão corretos. Volta lá rapidinho. Vou voltar. Eu estou com medo de passar os slides da questão. Ah, deu certo. Vou esperar então. E aí, gente? Deixa eu ler a 4 ali de novo rapidinho. Ai, que medo. Acho que vai dar a resposta. Desculpa. Eu tento, cara, eu não sei o que acontece com esse negócio de passar slide. Eu passo aqui pro lado, passo, aí eu aperto a tela, vai pra. Ai, que raiva, viu? Desculpa, gente. Mas tá bom. Olha, eu vou falar, quando eu faço eu trago as questões para vocês, eu tento sempre fazer tento não, eu sempre faço elas antes. Como que eu fiz essa questão, assim, de cara? Eu li todas primeiro, e aí depois eu vi as alternativas. Aí, o que eu vi? Eu vi que só uma tinha a questão 5, o número 5. Aí eu falei assim, ó, que engraçado, né? Então, ou é essa questão, ou é qualquer uma outra. Voltei, li a número 5. As citações revelam que a Carta do Achamento do Brasil tem por objetivo descrever a nova terra de modo a atrair os que estão distantes pela riqueza e beleza do que é possuidora. É, então é essa, entendeu? Mas vamos ver por que as outras não são. Ah, sim. Mas, assim, a 4 não é por quê. É porque é a única que está errada, né? Ao afirmar que os habitantes da terra descoberta não lavram nem criam, que eles falam assim, não lavram, e eu apontando com o dedo aqui na tela, achando que vocês estão vendo. Eles não lavram nem criam. Alimentam-se do que a natureza oferece. Tá.
Caminha tece uma crítica à inaptidão e inércia daqueles que vivem mal, utilizando por desconhecimento as riquezas naturais da região. Mas ele não fala que eles vivem mal. Aí ele fala assim, e com isto andam tais e tão rígidos e tão nédios que o não somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. Ele tá falando assim, e mesmo comendo só essas coisas que a natureza dão, eles são tão fortes como nós, que comemos trigo e legumes. Entendeu isso? Por isso que não é, ele não falou que o pessoal é fraco. Até porque ele não pode escrever isso numa carta e mandar para o rei e falar assim, então o que eu quero com esse povo fraco? Deu para entender isso? Ah, tá. Entendeu? Porque o caráter desse texto, necessariamente, é convencer. Então, ele não vai estar falando mal do pessoal, que ele quer convencer o cara para, né, trazer o pessoal para cá, vai ficar falando mal da terra. Eu acho que daí é bem difícil. Por isso que dá uma elogiada neles, né? Eu acho isso Ué, meio estranho no lógico, texto. lógico, e elogiam muito. Elogiam demais, porque querem que tragam eles para cá, porque eles são bons, porque eles são fortes, eles são mansos, entendeu? É uma visão idealizada, continua idealizando o índio, entendeu? Questão mais cara do Enem do que essa tem texto 1, texto 2, texto 1, qualquer texto, e texto 2 só uma imagem. Sempre cai. Texto 1, enunciado primeiro. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que: texto 1. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Segunda imagem, uma imagem do Portinari, tá? Ó, ele, a caravela chegando aqui, tá vendo? E eles aqui preparados e com a mão, esse aqui tá com a mão na cabeça, esse aqui tá ajoelhado, esse aqui tão todos apontando, todos com lanças, tá vendo? Parece esse aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas ó, tá olhando pra trás meio que gritando a família. Olha, gente, o que é isso? É um espanto, né? Tá vendo? Tá todo mundo assim, mão na cabeça, essa situação. Vamos para as alternativas. Primeira alternativa. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. C. A carta com testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidos em um mesmo momento histórico retratando a colonização. E aí? Vocês querem que eu faça essa questão com vocês? Calma aí. Tá, Só terminando. claro. Se quiserem que eu volte no texto, eu volto, tá?
Vou voltar no texto e na tela, tá? Ok. Vou fazer essa questão com vocês, tá bom? Beleza. Tá, olha aqui. Texto 1 tá falando o quê? É a carta de Pero Vaz de Caminha. É uma carta escrita no quinhentismo. É uma carta que é idealista sobre o território brasileiro. É uma carta que fala que os índios são bonzinhos. É uma carta que fala que tem um caráter informativo, de dar informações sobre o Brasil para a corte, mas de uma forma convencendo a corte a colonizar o Brasil. E o texto 2 é o Cândido Portinari, que é do século passado nosso, que era de crítica, que foram um dos nossos pintores mais famosos, mais aclamados, do cubismo, e ele fazia telas que mostravam, por exemplo, quem não conhece a tela dele dos Os Retirantes, ele mostrava a fome, ele mostrava o que realmente acontecia. Mesmo que ele não seja contemporâneo do texto 1, ele fez uma tela sobre o texto 1. Dá uma visão do índio para a caravela, não uma visão da caravela para o índio. Estão conseguindo ver a importância disso? Então vamos. Letra A. Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Não é com a estética que eles se preocupam com o conteúdo, com a informação que eles estão passando. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Ele não está contestando nada. A linguagem de Portinari é completamente moderna. Entendeu isso? A gente vai falar de Portinari no modernismo. Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Perfeito. Realmente, a carta é o testemunho do colonizador sobre o indígena. Já a tela é a visão do indígena para o colonizador. Tá? D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística? Não, eles têm temas completamente diferentes. Eles cumprem função social e artística diferentes. Letra E. A pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidos em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Não foi no mesmo momento histórico. Portinari não é contemporâneo de Pero Vaz. Resposta letra C, tá bom? Gente, é isso. A dica da semana para vocês é assim: quando a gente fala de autos, como a gente falou no humanismo, o que é a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês? É o Auto da Compadecida. Ariano Suassuna é genial, genial, genial. Quando a gente estava lendo aquele texto, do Alto da Barca do Inferno, o tanto que é parecido com o linguajar que o Ariano Suassuna trouxe para o Brasil, na verdade, o Ariano Suassuna conseguiu colocar de uma forma tão brasileira os autos, não é? Com aquela cena do diabo no juízo final e Jesus, com aquela cena do enterro do cachorro. O Ariano Suassuna é genial. É uma pessoa assim, maravilhosa que infelizmente partiu, mas é uma pessoa que a gente merece dar o valor. O que é a minha dica para vocês? Que é uma coisa que eu amo fazer. Tá em casa, sem nada para fazer. E a gente sempre tem alguma coisa para fazer, mas a gente prefere pensar que não tem nada para fazer. Entra na internet, digita no YouTube, Ariano Suassuna. Coloca, sei lá, tem vários bons, mas coloca assim, Ariano Suassuna falando sobre Disney. Gente, ele é genial, ele é inteligente, ele consegue fazer tudo de uma forma linda, consegue falar super bem, inteligente, 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 inteligente. Tá?
Tira um tempinho, faz isso, é legal. O Ariano Suassuna sempre cai em vestibular. Ele é uma pessoa incrível e eu acho que vocês vão gostar disso, tá bom? Minha aula acabou. Hoje foi curtinha mesmo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Só uma dúvida que você falou do Suassuna aí, eu queria saber se o livro do Alto da Compadecida tem mais coisa que no filme, que eu acho que ele filme tão bom, eu queria mais dele. Então, vou falar para vocês. O livro, ele é escrito em forma de auto. Então, ele é, consequentemente, escrito de uma forma teatral. Eu, particularmente, não gosto tanto de ler coisa teatral. Não gosto da sequência teatral. Mas, o Ariano Suassuna elogia muito o filme. Se você quiser ver mais do filme, a Rede Globo agora lançou o seriado Auto da Compadecida. Eu acho que tem até no Globoplay. Que tem cenas que não tem no filme, tá? Ah, sim. Entendeu? Mas o livro é bem legal, tá? As cenas tem algumas cenas compatíveis, sim. É bem aquilo mesmo. Tem depois, eu perdi a questão, porque tinha uma questão que falar que tinha uma parte da cena do Ariano Suassuna. Peraí, vou terminar de gravar a aula aqui e eu vou mostrar para você. Gente, boa noite, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Não, não, tem não. Tá bom. Muito obrigada, viu, gente? Deixa eu parar de gravar aqui.